Você já teve a sensação de que a sua mente não desliga em nenhum momento? Você está sempre pensando em alguma coisa, tentando resolver alguma coisa, mas como fosse um labirinto, toda vez que você acha que encontrou uma saída, aqueles pensamentos te levam a outros pensamentos, a outros problemas, e a sua mente ela cria muitas perguntas para as suas respostas. Parece um caminho sem fim, não é mesmo? Tem se sentido cansado por causa disso? Isso tem acontecido com você? Então fica aqui comigo, vamos compreender um pouco mais tudo que está envolvido nesses pensamentos acelerados. E teremos também algumas dicas de exercícios para poder colocar isso sob controle. A sua mente ela produz tantas preocupações, tantos pensamentos, não é na intenção de te fazer sofrer. Não é como se fosse um masoquismo. Muito pelo contrário, a intenção da sua cognição é te proteger, te defender. Imagine nós, seres humanos, sem roupas, sem abrigo, sem instrumentos para defesa. Na natureza nós seríamos presas fáceis, não é mesmo? Por de certa forma desarmados, nós sermos muito vulneráveis dentro da natureza, nós trazemos na nossa genética este aprendizado, de que nós temos que estar alertas ao que está acontecendo. Lá nos nossos antepassados, às vezes um mexer de um arbusto já tinha que sair correndo, porque era um predador que podia te pegar. Depois ia ver que era um simples vento, mexendo ali na vegetação. Então, por mais que hoje em dia a gente consiga se proteger com muros ou armas, ou por conhecer como os animais funcionam, o nosso cérebro ele ainda tem essas defesas primitivas que visam olhar os perigos de cada lugar para que nós possamos nos proteger. Qual que é o grande problema disso? A nossa mente não fica separando o que é real e o que é imaginado. Vamos fazer esse exercício breve. Pare e pense o que você estava fazendo antes de iniciar este vídeo. Lembrou? Muito bem. Essa memória é real. Você realmente estava fazendo isso. Eu vou contar um breve cenário e eu quero que você crie imagens sobre isso que eu vou dizer. Imagine que você estava sentado na calçada em frente à sua casa ou na portaria do seu condomínio. E antes de abrir o celular para poder ver o que estava no feed, no YouTube ou outro lugar, passou o vizinho seu, você cumprimentou, perguntou como estava a família, e esse vizinho foi embora. E você até pensou, poxa, gente boa, né? Esse cara aí. Muito bem. Agora eu quero que você lembre disso que a gente criou agora juntos, o que estava fazendo antes de assistir esse vídeo. Percebe que as duas imagens, as duas memórias, elas são idênticas? A imagem da imaginação, a memória da imaginação, ela não está mais embaçada ou em preto e branco. Não. Ela é tão vívida quanto a real. Porque a nossa mente não fica separando o que é real do que é imaginado. Então tudo bem, minha mente ela só quer me proteger, então beleza, eu vou ficar ansioso, vou ficar preocupado que não dá nada. De forma alguma. Tá? Toda essa defesa sem controle, gerando essa intensa ansiedade, pode ocasionar doenças físicas. Esse excesso de preocupação, de pensamentos, pode fazer com que o excesso de cortisol na sua corrente sanguínea traga quedas de cabelo, coceiras pelo corpo. Há literalmente um desgaste do seu organismo. Já que me preocupar é algo natural, quais são os sinais de que eu estou fazendo isso demais? Pare e pense no seu dia a dia. Você tem pensado muito em preocupações recorrentes que nem aconteceram ainda? E sempre que você pensa nessas preocupações que não aconteceram ainda, os cenários sempre são catastróficos? Você chega a ter dificuldade de dormir? E pior, além de não dormir, os cenários, além de catastróficos, eles também nunca têm uma solução, apenas abrem portas para outras preocupações. Eu sinto muito por você estar passando por tudo isso, porque realmente cansa, rouba a alegria e gera até uma desesperança. Aquilo que era uma ansiedade, aquilo que era só uma preocupação ou talvez uma expectativa, por ser constante dentro do meu organismo e não ter uma solução, pode até mesmo começar a me deprimir, começar até mesmo a me levar a um quadro de depressão. Por quê? Desgaste do meu organismo. O meu organismo ele sente a necessidade de recuar, parar e estabilizar as energias novamente.
Por isso, vamos juntos comigo controlar isso. E eu não quero que você chegue no estado depressivo. Eu não quero que você chegue a estar simplesmente deprimido. Simplesmente deprimido. O que é importante ser feito? Veio um pensamento, você não deve pensar, puxa, quero tirar isso da cabeça. De forma alguma. O seu cérebro ele não vai identificar que aquilo é para ser tirado. Ele vai dar mais importância ainda. Se você classificar um pensamento seu como terrível, que você não quer pensar de jeito nenhum, lá dentro de você ele se tornou o elemento aversivo. Ele se tornou um elemento perigoso. E o que a nossa mente vai fazer com algo que é perigoso? Focar nesse perigo. Porque ela precisa desviar desse perigo, tratar desse perigo, enfrentar esse perigo. Então esse pensamento vai tomar áreas de grandeza da nossa mente. Mas o que fazer então? Aceite que esse pensamento passou na sua cabeça. Puxa, pensamento ruim? Vai viver a vida. Vai escrever, vai estudar, vai varrer a casa, vai assistir um jogo, vai ouvir uma música, deixa o pensamento lá. Ele vai embora por conta própria, porque você está preenchendo a sua mente com outras coisas. Mas se esse pensamento continuar persistente, não dê áreas de grandeza para ele. Respire fundo e pense, essa aqui é uma ansiedade sobre tal assunto, eu já entendi. Sabe, nomeie o que ele quis fazer por você nesse momento. Foi um pensamento sobre finanças. Entendi, eu tenho que economizar. Pronto. Não comece a criar cenários. Preciso economizar porque senão eu vou ficar muito pobre, ou porque não vou conseguir pagar a conta do telefone, etc, etc. Não. Entenda simplesmente qual é o recado daquele seu pensamento. A nossa imaginação não tem limites. Pensa aí num cachorro com asa e um bico de pato. Pode ter ficado estranho, mas você conseguiu imaginar essa cena. Porque a nossa mente não tem limites. Por isso, precisamos colocar um tempo para nos preocuparmos. Você está lá o dia inteiro trabalhando e você pensa assim, não, eu vou reservar 10 minutos das 6 horas da tarde para me preocupar. É como você negociasse com a sua mente para ela te deixar em paz naquele momento. Porque uma hora você vai fazer o que ela quer pensar sobre esse assunto. E respeite o tempo, né, que você colocou. Aí vai do seu coração achar quanto tempo você quer pensar naquela preocupação. Essa forma mecanizada de ver o pensamento vai te ajudar a esperar as coisas. A vida não é uma eterna espera, a gente não espera as coisas. Então que as nossas preocupações também esperem o momento delas para nós pensarmos. E uma dica muito importante. Escreva seus pensamentos. Traga eles para o mundo real. Quando você começa a escrever os pensamentos, você vai perceber que talvez eles não eram tão graves como pareciam. Porque lá no mundo das ideias não tem limite. Vai que vai. Quando eu começo a escrever, eu começo a ler o que eu escrevi, e se eu ler em voz alta, eu vou escutar o que eu escrevi e estou lendo, me dando uma nova percepção diante daquilo. Talvez depois de escrever eu vou até pensar, puxa, mas que nada a ver. É tipo quando a gente espera para contar uma piada para alguém, uma situação muito engraçada que passou na nossa mente. Aí quando a gente conta, é chato pra caramba. Entende? Quem nunca contou uma piada ruim sem querer, né? Então os pensamentos também são assim. Às vezes eles são grandiosos, mas quando a gente leva para o mundo real, não são dessa forma. Se seus pensamentos eles estão acelerados, se seus pensamentos parecem que estão fora de controle, você não está enlouquecendo. Nós vivemos em um momento da humanidade onde nós temos muita informação e o nosso cérebro está tentando acompanhar essas informações. Só que a gente vive no mundo digital e o nosso cérebro ele ainda é analógico. Então, não pense que você está enlouquecendo, mas tente entender quais avisos o seu cérebro está dando para você. Mas você só vai entender caso entrar em contato com as emoções que esses pensamentos geram. Por isso, a melhor coisa a fazer é conversar com pessoas de confiança, anotar esses pensamentos ou fazer terapia. Se na terapia você alcançar o autoconhecimento, ali você pode compreender que essas preocupações não são suas da atualidade, são suas do seu histórico de vida, ou são de outras pessoas que cuidaram de você e acabaram incutindo essas preocupações na sua mente. Mas você só vai conseguir compreender isso se partir para um autoconhecimento por meio da terapia, escrita e um contato direto com as suas emoções. As nossas emoções, se elas não são ouvidas, elas se tornam sintomas. Aí é um grande problema. Bom,
Esse vídeo te ajudou? Fez sentido para você? Mas ele não vai parar por aqui. Para que ele não fique tão longo, durante essa semana eu farei pequenos vídeos de cerca de 2, 3 minutos que irão lá para o Instagram ou para o TikTok, falando um pouco mais sobre esses pensamentos inquietantes, preocupações muitas vezes desnecessárias. Então, segue lá, curte, compartilha ou só assiste. Somos livres, podem fazer o que quiser. Tchau.